Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos para que a gente possa realizar o seguinte projeto. Nós vamos desenvolver os cards com as informações sobre os jogadores convocados pela seleção brasileira para a Copa do Catar de 2022. Então a ideia principal é que no card a gente tenha algumas informações elementares, como a foto do jogador, o nome dele, o número dele na escalação oficial da seleção, o clube que ele defende nesta temporada, no momento que ele foi convocado, e a posição dele, basicamente, goleiro, lateral, zagueiro, meia, atacante, conforme as instruções que estão lá na convocação oficial da seleção. Eu coloquei aqui uma imagem de exemplo para que vocês possam ter uma noção de como é que vai ficar parte do nosso trabalho. Nós vamos fazer os cards com algumas configurações e preferencialmente elas têm que ficar deste modo como está sendo apresentado aqui. Lá no Figma eu fiz o projeto e eu fiz dois cards de exemplo. Na página 1 nós temos o card do goleiro Alisson e na página 2 nós temos do atacante Pedro, para que vocês possam ter a referência acerca das cores, fontes, tamanhos e mais ou menos da posição dos elementos em tela. Então, para efeito de exemplo, em princípio, eu vou selecionar aqui o texto goleiro. Aqui na aba Design, do lado direito, aparece que o texto é da fonte Bebas Neue. Tamanho 30, tem aqui a informação da cor. Se eu selecionar o card, que é o fundo, aparece aqui que ele tem uma largura de 200 pixels, com uma altura de 298, com preenchimento nessa cor amarela, que é o F4D400. Então essas informações a gente vai coletar, para poder utilizar durante o processo de desenvolvimento do nosso código. Lá no Google Fonts, nós temos acesso à fonte do Google Fonts, que a gente vai fazer um import dela para o nosso código CSS. Então vamos iniciar a parte do nosso trabalho. Lá no VS Code, do zero, eu vou aqui em Arquivo, Abrir Pasta, nós vamos iniciar um projeto do zero mesmo. Na unidade raiz do meu computador, eu tenho uma pasta chamada Web, que é onde eu armazeno meus principais projetos. Eu vou criar uma nova pasta chamada Cards-Brasil. Vou selecionar essa pasta, entrei nela, selecionar pasta, para que o nosso projeto seja armazenado exatamente dentro dessa pasta. Vou criar uma estrutura básica de pastas, clicando aqui no botão Nova Pasta, vou criar uma pasta chamada CSS. Tecla Enter, vou clicar fora para selecionar a raiz, Nova Pasta, Images. Vou teclar Enter, ou clicar fora, selecionar a raiz, Nova Pasta, JS. Posso clicar fora, que ele faz o processo aqui sem problema. Então nós vamos criar as pastas CSS, Images e JS. Com o seguinte detalhe, eu já tenho uma pasta chamada Assets. Dentro dessa pasta Assets, eu tenho lá uma pasta chamada Escudos, que traz os escudos dos clubes, e nós temos uma pasta também chamada Jogadores, que traz ali as fotinhos dos jogadores que a gente vai utilizar no nosso projeto. Então eu só vou fazer um ajuste aqui para posicionar uma tela do lado, o meu VS Code do outro lado. Vou selecionar essas duas pastas aqui, escudos e jogadores, e vou arrastar para dentro da pasta Images. Vou colar lá dentro. Se aparecer alguma mensagem, se você confia ou se você deseja copiar ou mover, você escolhe a opção copiar ou fazer uma cópia. Então agora nós já temos ali os conteúdos mais essenciais para a gente poder iniciar o nosso trabalho. Eu vou maximizar aqui o VS Code, nosso foco principal vai ser começar a codificar de fato. Aqui na raiz do nosso projeto, com o botão direito, vou pedir novo arquivo e criar o nosso arquivo index.html. Vou colocar aqui o sinal de exclamação, esperar aparecer aqui a sugestão do Emmet. Vou clicar na primeira opção para ele colocar a estrutura do nosso código HTML. Aqui em Language, na propriedade Language, vou colocar pt-br. Aqui no Title, ou título, eu vou colocar aqui, Cards do Brasil. Na área do Body, o que eu vou fazer basicamente? Eu vou criar uma tag main, que é onde a gente vai colocar o conteúdo principal dessa nossa aplicação, e vou colocar uma tag h1 com o nome Cards do Brasil, só para a gente poder ver o que tem aqui dentro. Então, dentro do corpo da página, uma tag main, dentro dela, uma tag h1. Vou clicar aqui no Go Live, para poder ver o nosso projeto lá no navegador. Observe que já aparece aqui, Cards do Brasil, com as configurações padrão, ali sem maiores problemas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui do Google Fonts as instruções acerca do import
eu vou logo fazer uma cópia disso daqui, ó, esse arroba, importe até o ponto e vírgula. Eu vou utilizar o código CSS para nossa formatação de fonte, utilizando o import dentro do arquivo CSS. Tá? Então eu vou só copiar essa instrução aqui que a gente vai usar daqui a pouquinho. Aqui na nossa página HTML, na área da do header aqui, né, do head, que é da cabeça da página, abaixo do título, eu vou digitar assim, link, vou até a opção CSS e vou dizer que dentro da pasta CSS eu vou ter um arquivo chamado style.css, que é o que vai armazenar as nossas configurações ou formatações CSS da nossa página. Aqui no finalzinho vou dar um espaço bar, só para poder fechar aqui essa tag de abertura, né? Só tem uma abertura, não tem fechamento. Isso aqui é uma boa prática dentro da programação. Vamos criar esse arquivo, que ele ainda não existe, né? Então aqui dentro da pasta CSS, botão direito, novo arquivo, style.css. Vou colar aquele import que nós fizemos. Eu vou deixar as instruções desse código aí na descrição do vídeo para vocês acessarem, deixar um link para vocês acessarem essas instruções sem maiores problemas. E vou fazer uma formatação bem básica do CSS mesmo. Seletor global. E vou colocar aqui entre as chaves as regras. Vamos aqui fazer a parte de zerar as configurações. Margem 0, padding 0, box sizing, border box. Isso aqui é o mais essencial. Tá? Então, feito isso, vou lá no meu navegador, vou lá no meu arquivo. Observem que o texto já ficou bem encostadinho aqui. Só que eu quero colocar logo a formatação da fonte. O nosso projeto todo vai utilizar a mesma fonte, então eu posso deixar aqui dentro do seletor global já essa instrução, que eu vou trabalhar com font family, usando a fonte Bebas Neue. Então, como são duas palavrinhas, duas ou mais, então eu tenho que colocar entre aspas simples ou entre aspas duplas. Bebas Neue, vírgula. Se ele não encontrar a fonte Bebas, eu quero que ele use uma fonte sem serif. Então isso aqui é o mais essencial do nosso projeto em princípio. Então observe aqui que já ficou a formatação. Aproveitando que a gente já está aqui, no Figma nós temos aqui informações acerca do card. Vou clicar aqui no card amarelo para a gente ter as 3, 4 informações mais essenciais para a gente iniciar de CSS e depois de HTML e CSS basicamente. Então todos os cards vão ter 200 pixels de largura, 298 pixels de altura e um arredondamento de borda de 5 pixels. Um preenchimento, uma cor de preenchimento, fio preenchimento, com o amarelo F4D400, que é o código hexadecimal. Vou copiar esse código aqui, que a gente vai usar daqui a pouquinho. Lá na nossa página, eu posso já fazer a formatação aqui de estilo CSS, só que a gente ainda não colocou nada na página que seja um card. Então vou lá no nosso arquivo index, vou criar um card bem elementar. Vou criar uma divisória, ponto, card. Ou seja, eu vou criar um elemento divisória com a classe card. Vou teclar Enter, Enter. Aqui é que vai ter o nosso cartãozinho, basicamente. Se a gente salvar isso aqui e for visualizar, na página não aparece nada. Se a gente já quiser fazer aqui no CSS uma formatação básica, a gente até já pode. Aqui, ó, ponto, card. E colocamos aqui as regras de formatação. Então, tudo que for da classe card, ou seja, ponto card, ponto, é o seletor de classe, né? Card é o nome da classe. Tudo que for da classe card vai ter uma largura de width, né, de 200 pixels, uma altura de 298 pixels, uma cor de fundo, que é um background, com a cor F4D400. Vou colocar logo aqui o border radius de 5 pixels, que é o arredondamento de borda. Então, largura 200, altura 298, background amarelo, arredondamento de borda de 5 pixels. Feito isso, se a gente olhar no nosso código, já tem aqui o cardzinho. Observem que ele está muito encostado aqui, tanto em cima como no lado esquerdo, então não é interessante que a gente deixe isso aqui muito encostadinho. Tanto que se a gente vier aqui no nosso index, se a gente fizer uma cópia disso daqui, colocar, por exemplo, 2 cards, se a gente for observar, olha, eles vão ficar pregados, né, colados um no outro. Isso aqui não é muito legal. Deixa eu apagar esse segundo aqui. Coloquei só para efeito de amostra ou de exemplo. Então, o que eu vou fazer? Dentro desse próprio card, eu vou colocar aqui um margem.
nesse elemento. Em cada card eu vou colocar uma margem. Eu vou colocar aqui uma margem fixa de 10 px, tá? Depois a gente pode modificar isso aqui sem problema. Então são 10 pixels em cima, na direita, embaixo e na esquerda. Então observem aqui que já ficou afastadinho, já dá para a gente poder trabalhar. Para efeito de exemplo, para poder ficar mais legível, eu vou fazer aqui Ctrl+, para poder dar uma ampliada, que eu acredito que até aqui fica melhor. Eu coloquei em 150 de zoom, para que fique mais legível aí para vocês, tá? Então, fizemos uma formatação bem elementar do nosso card. Se a gente for olhar lá no Figma, então o card já tem as suas configurações mais elementares. Só que dentro desse card nós temos vários conteúdos. Aí nós temos vários desafios, que é como organizar conteúdos, vários conteúdos que estão em alinhamentos e posições bem diferentes. Então esse projeto eu coloquei justamente para poder mostrar para vocês vários dos desafios que nós temos. Primeiramente, nós vamos ter aqui a posição do jogador, goleiro, goleiro, só que aparece duas vezes. Então a posição no tamanho pequeno e a posição no tamanho grande. A foto do jogador, o escudo do clube que ele defende, o nome dele e o número dele. Então nós temos todas essas informações. Então, se a gente for ler de cima para baixo, da esquerda para a direita, então, posição pequena, posição grande, escudo, foto, nome, número. Então a gente vai colocar essas informações todas lá no nosso HTML. Então aqui dentro da nossa divisória card, aqui dentro, eu vou colocar todas essas informações, uma abaixo da outra, empilhada de fato. Então eu vou utilizar aqui uma tag span para colocar a posição do jogador, a primeira lá que é a pequena, posição goleiro. Só que eu vou ter duas vezes o nome da posição, e uma posição tem que ser pequena e outra posição tem que ser grande. Então aqui na tag de abertura eu vou dizer que ela é da classe posição P, tá? Se eu fizer aqui Shift Alt seta para baixo, eu consigo duplicar a linha. Não precisa nem selecionar, tá? Deixa eu até voltar aqui, ó. Só de você clicar na linha, Shift Alt seta para baixo, ele duplica a linha para baixo. E aqui a segunda posição vai ser a posição G, que é a posição grande. Então posição pequena, posição grande. No caso, a letra pequena e a letra grande. Então goleiro, goleiro. Então esse aqui é o foco principal daquela primeira partezinha lá do nosso card. Se a gente for olhar no nosso código, aparece aqui, ó, goleiro, goleiro. Em seguida a gente precisa ter informação acerca do escudo. Então aqui embaixo, deixa eu dar até umas linhas para poder deixar um espacinho, para poder ficar mais legível para a gente. Subir aqui um pouquinho, para que o foco e a atenção fique ali no miolo do código. Vou utilizar uma tag img, porque eu preciso colocar uma imagem, que é o escudo do clube. Vou teclar Enter. Aqui dentro do src, images, barra, escudos, barra. O primeiro card é do goleiro Alisson, que é do Liverpool. Então conforme você for digitando, tem o preenchimento do código. Apareceu, pode teclar Enter que ele preenche o código. Aqui no finalzinho, eu só vou dar um espaço aqui, ó, espaço, barra. Aqui na propriedade Alt, que é o texto alternativo, a gente deveria colocar informações detalhadas acerca da imagem que está aparecendo, porque isso aqui é um recurso de acessibilidade. Mas por enquanto a gente vai deixar em branco, tá? A gente poderia colocar Liverpool ou escudo do clube Liverpool, tá? Ou fazer uma descrição um pouco mais detalhada, que é o mais correto como um elemento de acessibilidade. Além do escudo do clube, a gente precisa ter a foto do jogador, então novamente MG. Dentro aqui da propriedade src, mesmo esquema. Images, barra, agora jogadores, barra. Todos os jogadores estão numerados, numa sequência. Então 01, traço, Alisson. Teclo Enter, ele auto-preenche. Vou aqui no finalzinho, espaço, barra, mesmo esquema. Texto alternativo naquela mesma situação que eu falei para vocês. Aqui dentro coloque um texto descritivo que faça um detalhamento acerca da imagem que está sendo apresentada na tag. Então, essas informações lá de cima. Posição pequena, posição grande, escudo, foto do jogador, nome do jogador. O nome do jogador eu posso colocar aqui numa tag de linha, né? Por exemplo, um H3 ou um H2. Tá? E eu posso colocar aqui, ó, dentro, Alisson. Abaixo eu tenho que colocar o número. Posso colocar aqui numa tag H4 o número do jogador, que é o número 1. Só que observem, assim como a gente fez aqui a utilização de classes para identificar as posições, é interessante a gente também utilizar classes para identificar cada uma dessas imagens e informações que estão abaixo. Então aqui a primeira imagem é o escudo do clube, então class, escudo. A segunda imagem, class, jogador.
ou poderia colocar foto jogador. Aqui na tag H3, aqui é class nome jogador. Aqui no H4, class número, poderia ser número jogador. Então, com isso aqui, nós conseguimos criar o card e colocar todas as informações mais essenciais que precisam constar dentro desse card. Eu vou até aqui encostar todos eles. Acredito que agora já fica mais legível para a gente. Então, o card tem posição pequena, posição grande, escudo, foto do jogador, nome jogador, número. Com isso, se a gente for olhar o nosso código, já aparece tudo aqui na tela, né? Obviamente, o goleiro aqui próximo de mim. E a gente tem que fazer as formatações, tá? Então, para a gente fazer essas formatações, nós vamos fazer elas em parte. Se o vídeo ficar muito longo, eu vou cortar uma parte dele para que a gente possa fazer bem passo a passo mesmo, que eu quero mostrar todos os detalhes do processo de formatação, produção e desenvolvimento desse projeto de fato. Então, lá no Figma, para efeito de exemplo, vamos logo fazer formatações mais elementares. Por exemplo, a gente tem aqui o texto pequeno, o texto grande, eles todos usam a mesma fonte, já está lá formatado a mesma fonte, só que eles têm tamanhos e cores diferentes. Então aqui o texto pequeno, que é goleiro, se a gente selecionar ele, aqui na aba o guia design, eu sei que o texto é a fonte Bebas, tamanho 30, tá? Tamanho 30. Aqui ele está alinhado à direita, isso a gente pode mexer depois. E aqui a gente tem a parte do preenchimento, que é a cor, né? Que é o color. Eu vou copiar essa cor lá no nosso código, na página de estilos, aqui dentro de card, eu vou dizer que posição P vai ter as seguintes formatações. Eu posso logo definir que o font size equivale a 30 pixels. E posso dizer que o color, que é a cor da fonte, é jogo da velha, e eu colo lá 54, 45, 92. Então, posição pequena, font size 30, color, essa tonalidade de azul aqui. Então, essa aqui é a referência. Lá no nosso código, observem que já aparece aqui bem certinho. Já o outro texto, goleiro, mesma situação. Lá no Figma, eu vou selecionar a palavra goleiro, essa maior, e vejo lá na aba design, texto Bebas, tamanho 90, aqui o alinhamento está centralizado, e tem aqui uma cor, que eu vou copiar essa cor aqui. Lá no nosso código, mesma situação, ponto, posição G, e eu coloco a formatação, font size 90 px, e coloco aqui o color, jogo da velha, e colo a cor. Então percebam que nós fizemos as formatações mais elementares de tamanho e cor. A gente poderia colocar aqui também o alinhamento, tá? Colocar o text align para poder fazer o alinhamento, mas isso a gente pode fazer depois, sem maiores problemas. Observem aqui, ó, goleiro, goleiro. Então já estão formatados, pelo menos o mais essencial da formatação já está ali. O escudo está muito grande, né? Está muito grande e a foto do jogador está muito lá para baixo. Então vamos lá fazer formatações acerca desses elementos. Lá no Figma, vou selecionar aqui o escudo do clube, que é no caso Liverpool. Em Design, eu tenho aqui informações acerca da posição no eixo X, posição no eixo Y, largura e altura. Então, todos os escudos eles estão no tamanho de 200 pixels por padrão, mas no card eles estão no tamanho de 56. Então, esse é o tamanho que eu tenho que colocar. Lá no nosso código, eu vou dizer que tudo que for da classe escudo precisa ter um height, uma altura de 56 pixels. Então, essa altura é a mesma para todos. E a largura? A largura ela vai ser calculada automaticamente pelo CSS. Tá? Então, todo escudo vai ter a altura de 56 pixels. Feito isso, olhando lá nosso código, observem que o escudo já está num tamanho menor. A gente já consegue até enxergar ali a foto do jogador e outros elementos. A foto do jogador, a gente vai depois trabalhar o posicionamento dele. Não tem mudança de tamanho, nada acerca disso. A gente vai só focar a atenção aqui em fazer essa formatação aqui do nome do jogador e do número, que são formatações basicamente de fonte, como a gente fez lá do goleiro, né, que seria a parte da posição. Lá no Figma, se você selecionar o nome do goleiro, você vai ver que a fonte Bebas, tamanho 30, texto alinhado ao centro e a mesma tonalidade de azul. Então é 30 azul, semelhante a goleiro. Se você selecionar o número,
da camisa do jogador. Mesmo esquema, Bebas, 30 e o mesmo azul. Então a gente vai aproveitar essa formatação que já está aqui em cima. Olha. Essa formatação do posição P, eu só vou acrescentar aqui uma vírgula e dizer que o nome, tudo que tiver ponto, nome, jogador, vai ter as formatações abaixo. Font size 30 e o color nessa tonalidade de azul. Vírgula. Vou dizer também que tudo que estiver a classe número vai ter as mesmas formatações de tamanho e cor. Alinhamento a gente pode se preocupar depois. Feito isso, se a gente for olhar lá na nossa página, já aparece aqui o nome do goleiro. Vou até mudar aqui a posição da minha câmera para vocês terem uma referência. Vejam que está bem certinho aqui, ó. Nome do goleiro, número, tudo bem, beleza. Então as formatações mais essenciais já foram feitas. O nosso desafio na parte do CSS agora, e que não é um desafio muito fácil, é a questão do posicionamento desses elementos. Para trabalhar o posicionamento, percebam aqui no Figma que a gente tem vários desafios. Nós temos que colocar os textos da posição pequena e posição grande à esquerda e rotacionado, ou seja, o texto está escrito na horizontal e a gente vai ter que colocá-los na vertical, que já é um desafio. Nós vamos ter que colocar o escudo posicionado no canto superior direito, nós vamos ter que colocar a foto do jogador no centro, o nome do jogador no centro, só que abaixo da foto dele, e nós vamos ter que colocar o número do jogador abaixo, ali posicionado do lado direito. Então nós temos ali vários detalhes. Se você selecionar os elementos, você vai ter aqui a posição no eixo X, posição no eixo Y. Se você vier aqui em Inspect, você vai ter aqui Proprietors, que é propriedades. Você vai ter aqui a largura dos elementos, a altura, a posição dele com relação ao topo do elemento, a posição dele com relação à esquerda. A mesma situação aqui, ó. Se você selecionar o outro, também você tem informações acerca disso. Então você tem várias informações que são informações relevantes para que você possa fazer no seu projeto. Só que a gente vai fazer isso no próximo vídeo. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!